Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse dktbrasil.com.br. E também com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Hoje converso com Fernanda Antonioli, que é nada mais, nada menos que uma cientista, uma antropóloga que trabalha na IBM do Brasil e tem uma história de fazer acontecer admirável. Você vai se encantar com ela. A gente está seguindo com essa sequência de conversar com pessoas que fazem acontecer e muita gente me pergunta como é que essas pessoas vêm aparecer aqui, né? Tem várias eu conheço, outras eu não conheço e são indicadas. Hoje é um caso de uma indicação, né? Aliás, é uma indicação esfuziante, porque a pessoa que te indicou falou, cara, você tem que conversar com ela, porque ela tem as... Vamos ver se tem ou não tem, né? E eu vou começar com a pergunta que eu faço para todo mundo. Seu nome? Primeiro, obrigada pelo convite, ainda aqui por indicação. Espero corresponder às expectativas. Vai. E meu nome é Fernanda Antonioli. Idade? E eu tenho 28 anos. Só isso? Só. E o que é que você faz? Eu sou antropóloga social e eu brinco que... E eu trabalho na IBM e eu brinco que lá eu faço confusão. Porque... Eu fui para a IBM com essa missão de fazer as pessoas saírem um pouco do senso comum e pensarem mais nesse lado humano, trazer esse lado humano para como se faz tecnologia. Então eu trabalho no laboratório de pesquisa da IBM com inovação. Então você que está ouvindo já entendeu, né? Já ouviu só o que é que eu tenho na minha frente aqui. Eu tenho uma antropóloga. Aliás, na primeira série desse programa, eu trouxe uma socióloga. Né? E a hora que eu perguntei para ela, o que você faz? Ela falou, eu sou socióloga. Eu falei, posso pegar na sua mão? Deixa eu pegar na sua mão. Eu nunca peguei na mão de uma socióloga. E agora eu peguei na mão de uma antropóloga. Olha que loucura. Antropóloga social, trabalhando na IBM, falando de inovação. Cara, isso é tudo que eu pedi a Deus, né? E vamos ver se a gente leva esse papo aqui, trazendo algumas informações interessantes. Você sabe que o pano de fundo daqui é liderança e é empreendedorismo, né? E eu vou querer fuçar um pouquinho para ver como é que você imagina que essas coisas funcionam. Quase uma terapia. Quase uma terapia, mas para mim, viu? Me fala um pouquinho da sua história, como é que é? Sua formação vem de onde? Como é que você partiu para esse ramo de estudar antropologia? De onde vem? Eu fiz graduação em Ciências Sociais e aí basicamente fui fazer Ciências Sociais porque eu gosto de gente naquela época de decidir o que eu queria fazer, se eu queria fazer ir para exatas, humanas. Eu superei a minha ideia de que eu queria fazer medicina, sabia que eu queria fazer humanas, mas ainda estava muito presa à expectativa dos outros, de que eu tinha que fazer direito, relações internacionais, que são as carreiras mais seguras e com emprego garantido, né? Quem são esses outros? Família, papai, amigos, mamãe. Escola, professor. E eu sempre fui boa aluna, então era assim, que desperdício. E era como... Isso eu achava engraçado, essa noção do desperdício. Como se eu fazia algum curso que não fosse... Os cursos de alta empregabilidade fossem um desperdício. E aí eu conheci um cara, eu fazia yoga, conheci um cara muito bacana, assim, ele era muito doido. E o Fernando. E ele tinha um background todo de mundo corporativo, multinacional, ele era engenheiro. E aí um dia ele largou tudo, resolveu estudar psicanálise e astrologia. E aí ele me conheceu na yoga, ele falou, eu gostei de você, eu faço coach de carreira e eu quero te ajudar. E aí eu comecei a fazer meu mapa astral com ele e fazer essas sessões de coaching com ele. E aí eu decidi que eu não queria ficar nessa coisa do direito, nem relações internacionais, eu queria fazer ciências sociais, porque eu gostava da ideia de entender alguma coisa com profundidade, como eu queria entender gente com profundidade, nada melhor do que fazer ciências sociais, por causa desse aspecto cultural e multicultural que me interessava. E aí fiz graduação em ciências sociais, sempre gostei de pesquisa, então logo no começo eu comecei a fazer pesquisa de iniciação científica, e aí entrei num tema muito bacana, porque
Isso acho que acontece em todas as profissões, mas na antropologia acontece muito mais claro. Pra gente é muito claro que as pessoas vão para temas de pesquisa que tem a ver com quem elas são. E eu sempre gostei muito de viajar, muito. É a minha grande paixão, assim. Eu acho que pra mim viajar é como se fosse meu oxigênio. Eu orbito a minha vida em torno de pensar quando que eu vou viajar de novo. E aí eu fui estudar turismo internacional e eu tinha um interesse, eu fazia parte de um coletivo feminista, sempre gostei dessas questões de gênero. Então eu queria casar essas duas coisas. E aí eu tinha um incômodo, porque toda a literatura nessa área falava sobre o turismo sexual masculino, quando você cruzava turismo e gênero. Então era muito sobre turismo sexual masculino no Brasil, a presença dos homens do norte viajando e tendo relações com as meninas nesse contexto de prostituição. E eu falava, gente, mas isso aqui tá um pouco estranho, né? Porque eu vejo um monte de mulher viajando, um monte de gringa viajando. E por que não se fala em turismo sexual feminino? E aí eu fui atrás dessa bibliografia e quis estudar isso no Brasil. Então eu passei 10 anos estudando esse tema do turismo internacional e da presença de mulheres estrangeiras viajando no Brasil. Então essa foi a minha trajetória de graduação e também o mestrado. Mas entre a graduação e o mestrado, por causa dessa coisa de gostar de viajar, além das pesquisas de campo que eu pude fazer, que foi aqui no Brasil, eu fui para Jericoacoara, fui para Bonito estudar esse tema, eu também fui convidada, eu ganhei um prêmio do Departamento de Estado norte-americano, que era um programa sobre liderança. Então, foi a primeira edição e eles fizeram uma seleção pelo Brasil inteiro e selecionaram 18 estudantes de graduação para passar quase 2 meses nos Estados Unidos estudando liderança e instituições norte-americanas, do ponto de vista de política, economia, história, sociedade. E aí, essa experiência foi incrível, porque eu estava muito presa a esse contexto acadêmico, achando que meu futuro ia ser fazer toda a carreira acadêmica e dar aula. Essa era a pergunta que eu ia fazer você agora, porque enquanto você estava ali envolvida totalmente, você não tinha a menor ideia de que lá na frente, o que você ia fazer que tivesse fora desse trilho do acadêmico, né? Eu não estava muito com esse pensamento no futuro. Eu acho que também é até um gap na formação brasileira nas ciências sociais, que a gente não tem essa visão trazida pela universidade do mercado de trabalho, né? Principalmente nas universidades públicas. E aí eu fui para os Estados Unidos e me vi naquela imersão cultural, estudando sociedade, como eu disse, norte-americana, e muito com esse foco de liderança, que é um super valor na sociedade norte-americana. E aí eu estava com 17 outros estudantes do Brasil, de tudo quanto é área, medicina, direito, ciência política, tudo quanto é coisa, engenharia, computação. Então, isso foi uma experiência demais, assim, porque a gente ficava o tempo todo juntos e estava estudando os Estados Unidos e o Brasil ao mesmo tempo. E essa formação, esse foco desse programa em liderança me fez ver que a minha formação em ciências sociais e antropologia era super bem-vinda em aplicações que eu nunca tinha pensado no mercado, não só no que tradicionalmente se faz quando sai de uma graduação em ciências sociais, que é ir para educação, ou trabalhar em ONG ou museu, mas ir para o mercado, porque a liderança estava além disso, né? E aí a gente tinha esses cursos e esses treinamentos para você encontrar o seu perfil de liderança, os seus perfis de liderança e como que você pode influenciar pessoas de uma forma positiva naquilo que você faz. E aí esse programa me deu a outra cutucada, que era em relação a estar fora do Brasil, porque eu acho, pra mim é inebriante, assim, essa sensação de você viver numa outra cultura e de ter que viver aquele desafio de se entender e conquistar aquele espaço, e se conquistar dentro daquele espaço, enquanto você tá lá, é aquela cultura, aquelas pessoas, a língua. E aí eu decidi que eu queria, antes do mestrado, fazer um intercâmbio. E aí eu fui na lista da Unicamp, eu fiz Unicamp, tanto graduação quanto mestrado. Aí eu fui na lista da Unicamp de todas as universidades que a gente já tinha convênio, que estavam com chamada aberta para o concurso para ir para lá, né? E eu escolhi a que era mais longe. Esse foi meu critério principal, assim, eu olhei de todas. Geograficamente mais longe. Foi onde que é o lugar mais longe que eu posso ir. E das que estavam na lista da Unicamp, a mais longe era a Universidade de Copenhague. Aí eu apliquei e passei lá no processo e
E aí eu fui pra ficar 1 ano. Então, na época eu lembro que eu avisei, foi muito rápido assim, eu avisei meus pais, faltava 1 mês. Porque foi quando saiu o resultado. E eu tinha uma moto, então eu tinha vendido minha moto pra comprar um computador. E tinha sobrado metade do dinheiro da moto, mais ou menos. E aí eu falei pro meu pai, pra minha mãe, eu falei, gente, olha só que legal, eu passei nesse intercâmbio. Eu vou ser aluna especial da Universidade de Copenhague e eu tenho a opção de ficar 6 meses ou 1 ano. E eu decidi que eu quero ficar 1 ano, porque 6 meses passa muito rápido. E meus pais gelaram. Eles falaram, Fernanda, você tá maluca? Porque você vai ficar 1 ano num dos lugares mais caros do mundo. Eu falei, não, mas tá tudo certo, porque eu já vi o meu dinheiro, dá pra comprar a passagem e dá pra eu morar lá por 1 mês. Aí minha mãe olhou e falou, os outros 11? Falei, eu vou trabalhar, porque eu já investiguei também que todo mundo em Copenhague, que tem a minha idade, faz graduação e trabalha, ou seja, eu vou conseguir um emprego. Que idade você tinha? Eu tinha 21. 21. Eu fiz 22 lá. É a única filha? Você tem Não, irmãos? eu tenho uma irmã, ela é 6 anos mais nova que eu, a Júlia. Ela tem 22. Tá. E aí eu fui e cheguei lá no meio do inverno. Eu lembro que eu saí daqui de São Paulo e tava 36 graus quase. E eu cheguei lá, tava -2. Eu cheguei em dezembro. E aí eu já tinha contatado algumas pessoas pela internet. Aí um amigo de um amigo de um amigo tinha conseguido um quarto para eu ficar 1 mês numa república de estudante dinamarquês. E aí foi indo. E aí me virei, trabalhei de babysitter, trabalhei em restaurante, dei aula de português, dei aula de inglês. Fiz o que precisava. Você virou. Que é o que as pessoas fazem. O que as pessoas fazem, né? A hora que você tá jogada no meio do incêndio, tem que dar um jeito de sair do incêndio, né? Que força é essa? Tem muita gente que não topa fazer isso. Você fala o seguinte, Dinamarca, que língua que os caras falam lá, meu? Que é isso? Que esse é o fim do mundo, não. Eu acho que eu vou em Miami, que tem os caras que falam espanhol ali mais pertinho, né? Vou fazer em Portugal, vou aqui na América Latina, que é tudo muito parecido com aqui, mas não num outro mundo totalmente diferente desse aí, né? Pior que isso, só se fosse pra China, ou fosse pra Rússia, né? Que força é essa que te obriga a ir para o lugar mais distante, o mais difícil, o mais complicado? O que é isso? É um alto desafio? É uma tentativa de você provar para você que você é capaz? Quanto mais desconhecido, melhor? O que é isso? Como é que você explica isso? É interessante você perguntar isso, porque eu acho que eu tenho uma coisa assim em mim, uma das coisas que eu entendo que eu tenho que é como se fosse um motor meu, assim, que é muita curiosidade. Então isso é um lado, e essa curiosidade faz a gente se expor. E o outro lado é uma coisa estranha, assim, de um senso de justiça, sabe? Eu sempre tive isso desde pequena, assim, que as coisas têm que ser justas e certas. E eu sou de São Paulo, mas eu cresci em Vinhedo, que é aqui no interior de São Paulo, que é um lugar engraçado, porque tem um monte de condomínio fechado, e eu cresci em um desses condomínios fechados, e todos os meus amigos moravam em condomínio fechado. E chegou uma hora lá pelos 14, eu olhava para aquilo e eu achava tudo muito esquisito. Eu falava, gente, não é possível, eu tô lendo jornal e não faz sentido. E aí eu resolvi trabalhar, porque eu queria entender outro tipo de realidade. Então eu também queria ter o meu dinheiro. E aí eu fazia festa de criança de final de semana e, recreação, essas coisas. Mas aí não era o suficiente, porque lá pelos 15, 16, eu falava, não, mas não é isso ainda. Eu ainda sinto que eu tenho que conhecer outro tipo de gente que eu não tinha oportunidade de conhecer naquele contexto que eu estava vivendo. Uhum. Então eu decidi ter um trabalho com carteira assinada. Então, quando você diz outro tipo de gente, você está se referindo a outras classes sociais? Classe também, mas era mais do que classe, eu acho. Era cultural também, porque eu sentia a falta de uma diversidade cultural. Era naquele momento, assim, de adolescência. Então, sabe, as minhas amigas todas querendo ser iguais. E eu sentia a falta de ter o outro lado, assim, ver mais gente. E acho que classe era uma das coisas que me mostravam alguma diferença. Uhum. Então eu tinha esse olhar para a diferença que me incomodava. E aí eu fui trabalhar. Aí eu lembro que no meu aniversário de 16 anos, a primeira coisa que eu fiz foi ir fazer minha carteira de trabalho, porque eu já tinha conseguido um emprego e trabalhei numa loja no centro de Vinhedo. E eu lembro que foi até engraçado, porque as pessoas ligavam em casa perguntando para os meus pais se eles estavam precisando de ajuda. Porque a filha estava trabalhando. E obviamente meus pais ficaram muito bravos comigo, porque eles não queriam que eu trabalhasse. Imagina, eu pedi pro meu pai me ajudar a fazer o currículo, ele falou que não ia me ajudar. E aí eu fui
Porque eu precisava ter... Primeiro, tinha essa coisa de eu ter meu dinheiro, porque eu não gostava dessa história de mesada. E segundo, ter esse acesso de conversar, conviver com pessoas que, sei lá, precisavam trabalhar para pagar a conta em casa. Então, acho que era o começo desse olhar para a diversidade, para entender que o mundo é mais complexo do que aquilo que eu estava vivendo. Então, isso, eu acho que fez muito sentido nessa trajetória toda, sabe? Quando eu fui para Copenhague, já era isso em mim. Sua irmã tem esse mesmo fogo no rabo? Nossa, Luciano, não. A Júlia é uma pessoa incrível, ela é uma fofa, mas ela é o meu oposto. Então vamos conversar um pouquinho disso, que é uma delícia. Falar da Júlia? Não, da Júlia não. Eu quero falar de duas meninas que vivem no mesmo ambiente, têm os mesmos pais, estão no mesmo lugar, crescem na mesma família e sai uma completamente diferente da outra. E não estou me referindo à bagagem cultural, me referindo a esse fogo no rabo. Quer dizer, uma quer sair... Estou te perguntando porque eu tenho na minha família casos assim, completamente... Mas é água e vinho, e as duas irmãs que se dão de montão e são totalmente diferentes. Isso tromba um pouco com esses conceitos que a gente discute no dia a dia, que fala, pô, é o ambiente que faz a pessoa, né? Pera um pouquinho, como assim um ambiente que faz a pessoa? Se é o mesmo ambiente e sai uma diferente da outra, né? Você é antropóloga, você deve ter metido a mão nessa cumbuca para saber um pouquinho. Me fala um pouco disso aí, como é que é? Como é que se enxerga isso? Como é que você entende essa diferença? Eu acho que, por mais que a gente viva no mesmo ambiente, a cultura ela é um exemplo disso, a gente está sujeito a impulsos diferentes, né? Experiências diferentes. Então eu acho que a minha história, por mais que seja mais ou menos no mesmo contexto, é completamente diferente da história da minha irmã, porque primeiro porque eu vejo o mundo de uma outra forma que ela vê. Então, a Júlia é engraçado, porque eu acho que essa definição do fogo no rabo é boa, e a Júlia, ela é o contrário, assim, ela adora o estável, e eu gosto de desestabilizar. Então, e aí, mas eu também penso que talvez a Júlia só seja assim porque eu sou como eu sou. Talvez, porque eu acho que essa diferença de 6 anos, ela viu muito o meu conflito com os meus pais. Porque, claro, né, ninguém é assim sem causar confusão. Eu causei muita confusão. Então, talvez ela tenha... o ambiente que ela viveu foi o ambiente em que ela viu a irmã dela causando confusão. E ela talvez tenha optado... Que não quero isso pra mim. E ela tem um pouco mais de medo do desconhecido, então ela não teve esse drive tão grande para viajar, para fazer... Agora ela tá trabalhando, ela terminou a faculdade, agora ela fez economia na Unicamp também, e aí ela trabalha no mercado financeiro e optou por começar a fazer estágio cedo ao invés de fazer um intercâmbio, coisa que na minha cabeça nunca ia... a decisão nunca ia para esse lado, né? Eu precisava ter essa experiência de viver fora. E aí, voltando para a história de Copenhague, eu acho que também esse meu drive da diferença me incomodava, porque eu olhava em volta e eu falava, gente, ou eu tenho muita sorte, ou eu sou de fato boa no que eu faço, ou sei lá, tem alguma coisa que eu não tô entendendo que eu preciso descobrir, porque na Unicamp eu tive ótimas oportunidades, eu tive bolsa FAPESP a faculdade toda, eu estava super bem inserida, professoras sempre me ajudando, e aí eu queria entender, e eu sentia que existia alguma marcação de classe. Eu não sei te explicar, mas parecia que era assim, tá bom, chega a pessoa perfeita aqui, uma menina inteligente, articulada, bacana, bonitinha, então ela tem que ser a nossa herdeira. E por um lado isso é muito bonito, porque é sempre legal você ser escolhida por alguém, mas por outro isso me causava um desconforto, porque eu queria saber qual que era o meu valor mais cru. Sim. E aí eu me vi nessa situação, indo para Copenhague, como uma folha em branco, porque eu estava indo para um lugar em que a forma como eu falava, a forma como eu me vestia, a cor da minha pele, o meu cabelo, nada disso significava nada. Porque as pessoas, enfim, não é o mesmo referencial cultural, aquilo tem que ser sempre traduzido e nem sempre vai ser bem interpretado. Então eu me vi nessa oportunidade de ser uma folha em branco e tentar me conhecer melhor. E aí eu vi que eu era uma folha em branco bem amassada, porque você ser estrangeiro do sul do mundo, né, do Brasil, na Europa, mesmo sendo uma aluna de intercâmbio, é uma coisa que te discrimina. Como mulher também, quando você fala que você... Como eu sou, né? Minha família é de origem... Meus bisavós são de origem europeia. Então,
eu era confundida, poderia ser italiana, poderia ser francesa, portuguesa, israelense, sei lá, poderia ser qualquer coisa. Mas várias situações, quando eu falava que eu era brasileira, eu sentia o preconceito. Várias vezes machismo, porque muitas vezes na Europa você fala que você é brasileira, acham que você é prostituta. O que, tudo bem, eu poderia ser prostituta, mas no caso eu não era. Então, isso foi interessante viver essa experiência de ser essa folha em branco amassada e de você entender, de eu conseguir me olhar e ver quem que de fato eu era e qual era o meu valor. Porque aí eu me coloquei esse desafio. Falei, se aqui, que eu não tenho nada me protegendo, não tenho classe, não tenho cor, não tenho nem gênero, não tenho nada me protegendo, se eu conseguir me estabilizar e ter um apartamento, pagar minhas contas, ter emprego, ir bem na faculdade, eu sei que eu vou saber de fato quem eu sou. Sim. Sem nada para me ajudar, sem nada desses fatores que a gente tem de viver num país com desigualdade. Então isso foi uma experiência, para mim, assim, existe a vida antes de Copenhague e depois, porque foi... Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei um pouco mais de um ano, fiquei 13 meses. E de lá você voltou para cá? Eu ia fazer mestrado lá, eu ia fazer mestrado na Suécia, no sul da Suécia, eu já tava com tudo certo, orientador e tal, mas aí me deu também uma sensação de que eu tinha coisa pra enfrentar aqui, que se eu ficasse lá eu ia empurrar pra baixo do tapete, sabe? Claro que sim, é claro que e aí... assim, é claro. Me fala uma coisa, você então aplica um período interessante da sua vida de forma racional, quer dizer, você não foi pra lá pra fazer um intercâmbio do nada porque era moda, você procurou um lugar, foi por sua conta e foi lá e construiu a tua história ali, né? Numa região, ou num país, ou numa área do mundo que para nós hoje é um paradigma. No Brasil, quando se fala como é que o Brasil devia ser, todo mundo fala, devíamos ser a Suécia, olha a Dinamarca, veja a Noruega, a gente devia ser como são aqueles países de lá. E você sai dessa realidade e volta para cá, para essa barafunda que é esse país maluco aqui, né? Como é que você... Isso deve ter te dado uma oportunidade de enxergar o Brasil de um ângulo que pouquíssima gente consegue ver, né? Quer dizer, essa tua experiência lá fora, vivendo a partir do zero, se construindo numa sociedade como aquela e voltando para cá, e você olha para o Brasil e fala, olha isso, como é que isso impactou em você, né? Até na decisão de voltar para cá e de se estabelecer de volta aqui. O primeiro impacto acho que foram as cores, porque é engraçado isso, mas eu só fui ver quando, eu acho que igual como os esquimós vêm em muito tons de branco, eu nunca tinha percebido quanto tom de verde tem no Brasil. E mesmo em São Paulo, essa coisa meio cinza, tem muito tom de verde. Eu achava... E é engraçado, eu tô brincando com isso, mas eu acho que a experiência sensorial, às vezes ela dá espaço pra gente ver outras coisas que são mais subjetivas, né? 50 tons de verde, olha que bonito. Eu lembro que meu pai vai me buscar no aeroporto, eu falei, pai, quanto verde? Aí ele falou, tem bastante árvore. Eu falei, não, pai, tem muitos tons de verde. E ele ficou olhando pra minha cara, e ele tinha ido me visitar, ele e minha mãe tinham ido me visitar em Copenhague, e ele falou, ixi, vai longe isso aqui. Mas aí eu voltei, e meus pais morando lá em Vinhedo, eu voltei pra morar em São Paulo, e fui trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. Porque... Por uma iniciativa... Você queria isso, você queria estar dentro porque era minhas dúvidas, né? Eu estava nesse processo de filtragem. Então, por que aconteceu em termos de carreira em Copenhague? A antropologia lá é super valorizada. É uma carreira hiper valorizada, o curso é muito concorrido na universidade. E aí eu descobri todo um outro lado da antropologia, que era antropologia no mercado, um monte de consultoria, cheio de antropólogo. Tem uma super consultoria dinamarquesa que atua... só com metodologia das ciências, mas toda centrada em metodologia das ciências sociais, trabalho de campo, etnografia. Então eu voltei falando, gente, tem todo um novo mundo que eu descobri em Copenhague que eu posso atuar profissionalmente. Mas aí eu tinha uma dívida, que acho que é uma coisa da universidade pública no Brasil, que eu falava, mas eu tenho que saber se eu não me daria bem fazendo alguma coisa no Estado, né? Trabalhando na iniciativa pública. Então eu tinha que tirar isso da minha checklist ali, saber se eu gostaria ou não. Então eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo e fiquei 6 meses com direitos humanos, porque eu vi que não era minha praia mesmo. E aí essa experiência foi muito chocante, né? Porque eu tava morando em Copenhague e aí a única coisa que eu consegui transportar pra cá foi o hábito de andar de bicicleta.
Porque lá eu só andava de bicicleta, né? 60%, na época, 60% da população de Copenhague andava de bicicleta como principal meio de transporte. E aí eu voltei e falei, não, eu vou andar de bicicleta. E eu morava ali perto, final de Higienópolis, Santa Cecília, e trabalhava no pátio do colégio. Então eu só andava de bike. O que já foi um choque, né? Porque é bem diferente andar de bike em São Paulo em 2000, e nem era agora, né? Que tá tudo um pouco melhor, mas isso foi 2010. E aí, imagina essa situação de trabalhar com direitos humanos. Então, era todo o tempo vendo esse monte de problema, essas 16 mil pessoas que vivem em situação de rua em São Paulo, pedindo auxílio para o governo e o governo não podendo ajudar da forma que deveria ser, né? E aí eu não dei conta. Não era o que era pra mim, assim. Eu ficava muito... Me fazia muito mal, sentia a ineficiência, a incapacidade. Não necessariamente a incapacidade, porque tem muita gente capaz e comprometida, mas a impossibilidade de resolver alguns problemas. Então eu decidi que risquei da minha lista, não era isso que eu queria fazer. E aí eu fui fazer o mestrado. Então eu voltei pro interior, que eu fiz mestrado na Unicamp. E aí, mas já com esse norte de querer ir para o mercado em algum momento. Mas eu sentia que eu tinha que fazer o mestrado, primeiro para fechar minha pesquisa, que eu adoro minha pesquisa, e eu queria dar uma profundidade um pouco maior para ela com o mestrado e encerrar esse capítulo. Ou, quem sabe, fazer um doutorado, era uma coisa que eu estava em aberto, mas não sabia ainda. E aí também ter um mestrado no currículo para ir para o mercado. E aí eu fui fazer a pesquisa, fiz um ano de graduação das matérias do mestrado, aí o segundo ano eu tirei para ficar todo me dedicando à pesquisa de campo. Então eu fiquei 3 meses em Trancoso, que foi meu campo do mestrado, e lá foi uma experiência incrível, porque você conhece gente do mundo inteiro, de tudo quanto é jeito, e pessoas muito doidas que largam tudo pra viver no Nordeste do Brasil, gente que tem histórias muito doidas, gente que trabalha de jornalista e viaja o mundo todo porque pode trabalhar de onde for. E isso mexe muito comigo, né? Primeiro que era minha pesquisa, então eu passei 3 meses entrevistando pessoas e analisando tudo isso numa profundidade e numa intensidade muito grande. E tem muito a ver com a forma como eu via a vida, de que tinha muitas possibilidades. Então eu voltei completamente desconcertada, no bom sentido, e sabendo que eu queria logo ir pro mundo e tentar comunicar o que eu tinha aprendido, ou o que eu podia aprender ainda, de uma forma mais ampla do que o que a academia comunica, né? E aí eu passei 3 meses na Europa fazendo pesquisa também. E na Europa eu já comecei a procurar oportunidades no mercado, então eu conversei, tentei marcar umas entrevistas com gente que eu conhecia lá, mandei currículo para todo mundo que eu conhecia para me ajudar a construir um currículo, e comecei esse caminho de tentar me posicionar no mercado, sabendo, e aí os feedbacks que eu comecei a receber eram desconfortáveis, porque se por um lado falavam, nossa, Fernanda, você tem uma super qualificação, por outro, eu ouvia muita coisa pessimista do tipo, mas você tá um pouco velha para entrar no mercado num nível de entrada e você não tem experiência para entrar no mercado melhor posicionada. Então, por exemplo, eu já não conseguia mais aplicar para programas de trainee, perdi esse timing. E, enfim, não perdi, né? Tava fazendo outras coisas. E aí... Mas aí foi um pouco difícil, assim. Mas aí eu lembrava das outras coisas. Falei, não, gente, se eu conseguir o resto, isso aqui vai dar certo. Mas o teu target estava claro. Quer dizer, eu agora Naquele estou momento indo para a iniciativa privada. Eu quero fazer parte de uma grande empresa. E eu nem quis terminar eu quis terminar e escrever meu mestrado já trabalhando em empresa. Eu já não queria mais ficar focada só nisso, porque também é um negócio bem enlouquecedor, você ficar só escrevendo. Sim. Eu já não conseguia mais, assim, eu queria começar a trabalhar. E aí foi assim, aí eu fui, tive umas entrevistas horríveis de gente falando esse tipo de coisa. Teve uma entrevista com um cara que ele era um diretor de inteligência de mercado de uma grande multinacional, e ele olhou pra mim e ele falava: ai, Fernanda, então, sabe o que eu acho, querida? Eu acho que você deveria voltar pra graduação, fazer um curso assim de marketing, porque o seu currículo, ele ia passando assim, meu currículo como se estivesse folheando uma lista telefônica, assim. O seu currículo
é muito bacana, mas não faz sentido. E você tá um pouco velha. E eu tinha 25 anos. Será aqui? Aqui no Brasil? Era um brasileiro. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Eu queria trabalhar aqui no Brasil. Eu tinha 25 anos, então assim, teve coisas muito chatas, né? De umas pessoas meio que sem visão, assim, eu acho hoje, né? Tô pensando hoje já trabalhando, se eu tivesse a oportunidade de entrevistar alguém, não colocaria a pessoa nessa posição, né? Mas aí surgiu uma oportunidade legal de eu ir trabalhar nessa área de comunicação e inteligência de mercado. E que foi a minha entrada. E aí, depois de um ano, eu conheci o Fábio Gandur, que é o cientista-chefe da IBM, num evento. E aí a gente se gostou, assim, conversou, tarará. Ele falou, você tem que ir lá no laboratório, quero te apresentar para um pessoal lá, acho que seria legal. E aí foi demais, assim, porque a hora que eu conheci o laboratório de pesquisa da IBM e eu estava ainda escrevendo mestrado, precisava desse foco para conseguir terminar, foi super bacana, porque... Legal. Chegamos à IBM. Chegamos à IBM. Muito bem, mas antes de eu entrar na tua história dentro da IBM, eu queria bater numa outra tecla aqui um pouquinho mais. Houve uma decepção, você sentiu uma decepção na hora que você se lançou no mercado e começou a trombar com gente como esse sujeito que você acabou de contar aí, que você vê um cara numa posição de tomar decisões, definir sobre a vida dos outros e ser incapaz de encontrar coerência naquilo que você estava trazendo, e você sabendo, eu tô com tudo na mão e esse cara não entende o que eu tô propondo, né? E como é que você enfrentava isso aí? Isso te deixou decepcionada ou angustiada? Te derrubou em algum momento de você falar, puta merda, tudo aquilo que eu fiz não serve para isso que eu tô agora? Ou esse trouxa não me entende, eu vou achar alguém que entenda? Como é que você encarava essa... Eu acho que era os dois, né? Porque deu um medinho. Porque acho que eu passei por esse momento de me questionar, falar, putz, será que eu fiz uma escolha errada? Porque eu via que eu estava competindo com pessoas que tinham formação em economia, administração, e isso, sabe, sei lá por quê, tinha mais valor do que ter uma formação em antropologia. Voltamos ao começo do nosso papo aqui, né? Quer dizer, você começou a trombar com pessoas que fizeram aquela formação que estavam pedindo para você fazer lá no começo, né? Pois é. Vá no tradicional e de repente você descobre que o mercado quer o tradicional e não quer o diferente, né? Mas aí eu vi eu consegui encontrar a minha marca, que era essa questão da diferença e da diversidade. Porque... E esse cara que foi meio babaca me ajudou a pensar nisso, porque ele me fez uma pergunta meio babaca que o fato de a resposta que eu dei acabou me ajudando, porque ele falou, pois é, né, querida, porque você não fez estágio, você não fez trainee. Aí eu peguei e falei assim, então, mas se você olhar nesse período do meu currículo que eu poderia ter feito estágio e trainee, eu tava fazendo coisas super interessantes que podem ser boas para sua equipe, né? Eu tenho outras competências que podem ser complementares. Então eu vi isso, eu falei, bom, não existe isso. Acho muito legal quem faz estágio, quem faz trainee, mas enquanto as pessoas estavam fazendo estágio e trainee, não é como se eu estivesse sentada tricotando, eu estava fazendo outras coisas. Então... E aí eu comecei a ver a importância de eu ter esse argumento da complementariedade, porque a gente está num momento, cada vez mais, é importante você ter essa diversidade de competências numa equipe, porque é tudo muito dinâmico. E se você especializa muito um membro da sua equipe, aquilo alguma hora vai se tornar um ativo meio frio para você, porque você especializou tanto aquela pessoa que aquele mundo já mudou e você não tem mais a outra competência que você precisa na sua equipe. Então eu acho que eu consegui desenvolver isso, mas foi frustrante, mas essa frustração acabou me ajudando a ter a resposta que eu acho que foi a resposta que me ajudou a me colocar depois. E você... Eu não quero falar sorte, eu odeio falar que as coisas são sorte, mas você acaba dando a sorte de encontrar ou digamos o seguinte aqui, qual é o elemento sorte nessa história? É você estar no mesmo evento que o cara da IBM. Esse é o elemento sorte, né? Estou no mesmo evento do cara da IBM. Não é o fato de ter ele encontrado ou falar com ele. Aqui eu estava lá naquele dia, na hora certa, no lugar certo, pronta e disponível e disposta a assumir um risco. E esse cara caiu ali. Então esse, digamos que é o elemento sorte, né? E aí você vai parar numa empresa
que tem um histórico de reinvenção, que é um negócio... O case da IBM é um case fabuloso, né? Que era uma empresa, um gigante que fabrica computador e um belo dia para e fala, esse negócio não vai dar certo, eu vou ser outra coisa. E não é que eu vou fazer computadores diferentes, eu não faço mais computador, vou trabalhar com outra coisa, né? De qualquer forma, é tudo dentro de um segmento que é uma coisa complicada, porque ele lida com... É uma empresa que lida com processos, né? O negócio dela o que é? Eu trabalho desenvolvendo processos para que as pessoas possam usar e assim facilitar a vida delas, né? E processo é matemática, né? Causa e efeito. Pô, isso mais isso, daquilo, papá. E aí você traz um elemento vivo que tem coração, sangue, que pulsa e põe ali dentro do processo e fala, agora pega esta matemática perfeita e faça ela funcionar. E eu diria que a grande discussão hoje em dia, se você pegar os novos teóricos, os filósofos, está todo mundo discutindo como é que eu trago de volta esse elemento pulsante, humano, cheio de sentimentos, para dentro de um mundo que virou preto no branco, né? Quer dizer, eu vivi isso intensamente, especialmente aqui no Brasil, em meados dos anos 90, quando o Brasil abre para o mundo e traz para cá todos aqueles projetos de certificação ISO 9000, e o que era um trabalho dinâmico acaba virando uma receita de bolo, onde você chega para a pessoa, entrega para ela um roteirinho e fala, faça o que está escrito aqui, e não se meta, não se atreva a inventar nada além do que está escrito aqui, porque se você fizer isso, você me ferra. Que lá na frente eu vou ter uma surpresa, eu não quero surpresa, né? E isso tira o elemento humano da jogada, quer dizer, passa a ser todo mundo máquina. E aí uma antropóloga cai dentro de uma empresa que lida com sistemas, que é para botar ordem na vida das pessoas, e você vem com esse... Que nó é esse, cara? Como é que você lida com isso? Como é que é essa função de você trazer essa visão humana para dentro de uma grande corporação que no final do dia tem que passar um risco e falar, o dinheirinho funcionou, entrou, somos uma grande empresa capitalista, nosso negócio aqui é ser uma grande multinacional e fazer tudo funcionar, etc e tal, que meio que tromba com alguns desses conceitos que você... tão caros a você de valor de vida, né? Como é que é isso aí? Você desistiu daquela rebeldia social, etc e tal? Ou você está usando isso para integrar no teu negócio no dia a dia? Eu não desisti, mas é que eu acho que eu fui vendo que tem várias formas de ser rebelde e às vezes, e uma das coisas que a antropologia me ensinou é que a melhor forma de você se comunicar com uma pessoa, ou com uma cultura, ou com... enfim, é você encontrar a linha de comunicação daquela cultura e falar naquela língua. Então, e isso é uma das grandes aplicações da antropologia nesse contexto de mercado, né? Que não adianta você querer inventar um novo brinquedo sem você entender como que aquelas crianças estão brincando naquele presente, naquele contexto, naquele mundo. Então, esse olhar para você ver como as coisas funcionam, para dialogar com aquilo e aí, através desse diálogo que só se dá a partir do reconhecimento do outro, você fazer parte de uma mudança. Então, eu acho que a rebeldia, ela existe, porque é sempre essa sensação de que as coisas podem ser diferentes, melhores, mais justas, ou enfim. Mas acho que ela foi amadurecendo e eu vi que é muito mais produtivo você dialogar, você conseguir entrar naquele mundo do que confrontar, né? E aí, eu acho que na IBM, isso pra mim é muito confortável, porque... Confortável no sentido de que é factível e eu gosto desse... Que é desafiador também, mas eu gosto do desafio, porque... Primeiro porque a IBM, como você falou, é uma empresa que se reinventou. E segundo, porque o fato da gente trabalhar com tecnologia, antes você pensar nos grandes computadores, no mainframe, aquela coisa gigantesca, aquilo não estava na mão das pessoas, não estava na mão do Luciano, não estava na mão da Fernanda. Era um homem-máquina que tinha um processo para operar aquela máquina. E hoje, a tecnologia está na nossa mão. E isso foi dando poder para o indivíduo. Então, o indivíduo ele tem muito mais poder hoje do que ele tinha antes, quando ele estava atrás de instituições e de processos. Então, a IBM, por mais que ela seja uma empresa com um super foco corporativo, então ela está um pouco nessa atuação mais macro, o corporativo ele não existe mais só no macro, porque hoje não existe mais simplesmente a realidade de que você chega, um CTO de uma empresa, chega e fala, agora a gente vai usar esse sistema, esse software de e-mail.
e a coisa ser goela abaixo, porque as pessoas estão tão conectadas com aquilo que elas usam e podem fazer tanta escolha no dia a dia delas em relação às tecnologias que elas aplicam na vida delas e usam como ferramentas para tornar a vida mais fácil, que se o negócio não for bom, ninguém vai usar. E vai usar mal e isso vai atrapalhar os processos da empresa. Então, eu não gosto muito dessa palavra empoderamento, mas eu acho que talvez ela caiba nesse contexto, de que esse empoderamento do indivíduo, ele ajuda também nesses processos mais macro e mais institucionais. E eu vejo isso muito na IBM, porque é uma empresa que está muito atenta a essa necessidade de você dialogar e ter o consumidor individual central no seu processo. Então, o meu papel, ele é desconfortável para várias pessoas que estão acostumadas a não olhar para o humano, para esse lado todo mais subjetivo. Mas por um lado ele é muito gostoso, porque você poder ajudar essas pessoas e falar, então, olha, agora não é assim mais que você vai desenvolver essa aplicação sem fazer uma pesquisa para entender quem vai usar. Você precisa entender quem vai usar, porque se você não colher esse conhecimento, você vai fazer uma aplicação que vai ficar ruim, ninguém vai usar, então não faz sentido, né? De lá, né? É do usuário que vem, né? E não é aquela coisa, porque minha tia outro dia me falou, porque tem o senso comum que é um grande vilão, né? O senso comum é um monstro do conhecimento. Não, porque minha avó, não, porque minha mãe. Não é só avó, só mãe, só tia. Os americanos chamam de horse sense, né? Horse sense. Então, existe metodologia, existe formas de fazer isso, então trazer isso pra dentro. Mas eu vejo, eu não sei como seria atuar numa empresa, por exemplo, de varejo, não tive essa experiência. Mas eu acho que tá numa empresa que trabalha com inovação e tecnologia e nesse momento que a gente está muito... a gente está bem nesse turning point de ter que olhar para o que está na mão das pessoas, isso é muito transformacional. A verdadeira revolução social que você sonhava lá com seus 17 anos de idade, né? Quem está fazendo ela acontecer é a tecnologia, né? E eu costumo dizer, pessoal, o maior exemplo de distribuição de renda do Brasil, acho que do mundo, aconteceu no dia que meu pedreiro comprou seu primeiro celular. Quando meu pedreiro comprou um celular, e aí eu descobri que quando eu precisava fazer uma obra em casa, era só eu ligar o telefone, e ele está trabalhando e toca o telefone, e já é o João chamando ele para outra obra. Isso é uma mudança cultural brutal, inclusive econômica, né? Com alcance que eu vi pouca gente falar a respeito disso ou estudar esse tema, de como é que a tecnologia está provocando essa mudança social. E aí você começa a falar sobre, tem que integrar mais gente tem que ter acesso, né? Todo mundo tem que ter acesso. Cria-se agora uma nova minoria, que é a minoria que não tem acesso à tecnologia dos não digitais, né? Mas eu quero voltar num tema ali atrás que você falou que é muito caro para mim, porque eu escrevo sobre isso há muito tempo, eu falo bastante esse assunto, né? Quando você falou de como é que você faz? Eu tenho essa rebeldia e vou trombar num sistema onde tem um muro. Se eu vier correndo e trombar no muro, é provável que eu me arrebente, porque o muro é muito mais forte que eu. Então não é inteligente eu chegar lá. Eu escrevi um texto há um tempo atrás que chamava-se... Era Água e Fogo, era o nome dele. Então eu dizia o seguinte, quando eu era moleque, não gostou, põe fogo, cara. Se é contra, vai lá e põe fogo, cara. Bota no chão isso, bota fogo, incendeia esta merda, acaba com isso tudo e vou fazer de novo, né? Depois que eu fiquei maduro, eu já falei, não é fogo, é água. Que chega devagarinho, ela não faz fumaça, não esquenta o ambiente. Até o cara perceber que está acontecendo alguma coisa, já está na bunda a água dele e já ganhou. Então eu tenho que entrar dentro do sistema, fazer parte dele e a partir daí começar a provocar uma mudança, né? E o trabalho que eu venho fazendo sobre cultura brasileira é sempre assim, que eu digo, cara... Eu não quero que você tire o Gugu Liberato da televisão brasileira, porque o programa dele é um horror. Eu quero usá-lo para transferir através dele, porque se o cara tá lá naquela posição e fazendo o que ele faz há tanto tempo, algum valor ele tem. Ele encontrou um caminho para falar com as pessoas. Então, através dele é que eu tenho que falar, e não contra ele, né? E não bater nele, né? E a gente encontra hoje em dia muito... Até na história do Brasil, nesse momento aqui, nós estamos conversando hoje aqui, próximo de mais uma grande manifestação que vai ter dia 16 agora, onde tem uma turma que está indo para a rua a fim de botar fogo, né? E tem uma outra turma que vai falar, calma, vamos entrar dentro e vamos mudar o sistema por dentro, né? Onde é que eu quero chegar? Esse mundo aqui é tocado, isso são gerações que vão passando uma atrás da outra, né? Hoje em dia, quem toma conta do Brasil e do resto do mundo é uma geração que tem 50, 60, 70 anos de idade, que vai morrendo e vai sendo substituída por uma geração nova. Ontem eu vi uma entrevista na televisão, Andrés Sanches, que é o cara do Corinthians lá, que é um
sei lá o que é aquilo. É um ogro, mas ele tem umas tiradas que foram muito legais. A menina perguntou para ele o seguinte: vem cá, você acha que nós vamos conseguir dar um jeito no Brasil para nossos filhos? E ele falou: não, filho você pode esquecer, tá perdido. Para os netos, talvez. Para nossos filhos, não dá mais. E ele ali estava reconhecendo que a geração que ele representa perdeu a chance de criar um país legal para os filhos. Os filhos é que vão ter que arrumar. E esses filhos têm 28 anos de idade, não tem 59, né? É a moçadinha que está chegando agora aqui, né? Você que está no meio do furacão, eu tô fora, eu já olho de fora hoje, olho de longe, posso meter a boca e falar à vontade. Você está no meio do furacão. Você está dentro de uma grande empresa, com alcance internacional, você está lidando com inovação, com coisas que mudam. Dentro do teu grupo deve ter mais um monte de Fernandas e Fernandos com 28 anos de idade. E você também tem um rol de amigos, você circula na sociedade como um todo aqui. Como é que você enxerga isso? Essa moçada que está vindo aí, ela vem com uma cabeça diferente? É só esperar sair essa velharada da frente que a coisa muda? Ou o buraco é mais embaixo? Nossa, Luciano, você me pegou, porque eu tenho uma visão meio, um pouco niilista, talvez, da minha geração também. Não sei se é porque eu tô no meio do furacão. Quando a gente vê as coisas de dentro, a gente vê de outra forma. Mas eu acho que se por um lado tem uma potência, porque tem a gente tem essa formação transformacional, e a gente foi uma geração criada por um pouco filhos da ditadura, então eu acho que isso deu uma liberdade, um senso de você tem que se dar o respeito e lutar pelo que você quer. Isso eu acho que é uma coisa muito da minha geração. Por outro lado, eu acho que essa liberdade, ela traz um pouco de um medo de assumir responsabilidade. Então eu não sei te responder isso tão bem quanto eu gostaria, porque se por um lado eu vejo essa potência de transformação, por outro eu vejo uma amarra, porque eu acho que a minha geração tem medo de responsabilidade. São pessoas que têm medo de ir a fundo nas coisas. E isso eu tô falando muito mais como pessoa do que como antropóloga, né? Não é o que eu estudei, mas é o que eu vivo, assim. Então eu acho que, assim, olhando isso como um desafio, não sei como que isso vai se resolver, mas eu olho para gerações um pouco mais novas e vejo eu acho que gerações um pouco mais novas que a minha, já até essa geração agora de 18, 20 anos, tá vindo uma galera bacana, um pessoal assim com uma cabeça muito mais aberta, muito mais tolerante, uma visão super bem melhor que a minha geração, até sobre questões relacionadas à sexualidade, à igualdade. São pessoas, a coisa toda do orgânico, do meio ambiente, isso já tá muito, para eles é muito mais, faz parte da formação deles. Então talvez eu ainda acho que uma geração um pouco mais nova até que a minha. Que você está concordando com o que o André falou ontem. Ele falou exatamente isso, né? Falou: meus filhos, esqueça. O Brasil legal, talvez os netos da gente consigam ter lá, né? Mas agora eu vou fazer um exercício com você aqui, que é o seguinte: imagine que do outro lado aqui, ouvindo a gente conversar, tem alguém que deve ter 26 anos de idade, 25, 27. Tá dentro de um ônibus, né? Tá indo trabalhar, de trânsito desgraçado, 1 hora no ônibus, que saco. Para um lugar que ele não é o lugar dos sonhos dele, não é onde ele queria estar, ele tá vendo com problema, o chefe dele é um pentelho, os caras que estão em volta, cara, que saco, meu, que vida, que horror. Vamos conversar com esse cara? Vamos conversar. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu não vejo você nessa situação de jeito nenhum, pela tua história, né? Você não estaria nessa situação de jeito nenhum. A gente pode até discutir a parte tua que, mas que legal, nasceu numa família de classe média, tinha papai e mamãe, deram uma certa, você tinha um porto seguro ali, mas você falou, cara, rompa com isso tudo e caiu fora. Você não vai viver dentro do ônibus durante 1h30 indo trabalhar num lugar que eu não gosto. Você teria chutado o pau da barraca. Acho que sim, né? Conversa com esse cara que tá nos ouvindo aqui. Ou com essa moça que tá nos ouvindo aqui. Primeira coisa que eu vou dizer pra você, essa pessoa que tá no busão, indo ou voltando de um trabalho osso que você não gosta, é que a mente humana é muito inteligente e a gente esquece um pouco do sofrimento das coisas que foram muito difíceis. Eu acho que isso, assim, marca a gente, claro, de uma forma... Você nunca vai deixar de fazer parte da sua memória, mas você consegue transformar isso numa coisa boa. E eu tive momentos... É claro que eu não posso... Eu fui muito privilegiada e eu tive
muitas oportunidades, mas eu também tive momentos assim, de eu estar fazendo uma coisa completamente que eu achava que não era nobre o suficiente, ou que não estava à minha altura. E isso, sei lá, trabalhando tanto nos perrengues de ter que me pagar as contas morando fora, ou mesmo aqui, nesse começo de carreira, que eu tinha um trabalho que foi o primeiro trabalho que eu consegui, minha primeira oportunidade profissional no mundo corporativo, mas não era o que eu queria. E tinha muita frustração ali. E uma das coisas que me ajudou muito a passar por isso foi... Na verdade, foram duas coisas. A primeira coisa era ter um ponto final. Então, eu nunca pensava naquela situação como algo... pro resto da vida. Pro resto da vida. E então, era aceitar que aquilo era real, aquilo existia, aquilo estava na minha vida, mas era temporário. Mas ter um ponto final. Falar, eu só fico nessa situação até no máximo tal dia. Esse tal dia pode chegar e você pode revisar seu prazo, mas você vai ter feito parte desse processo de planejamento da sua própria vida. E a segunda... Aquela história, só antes de você entrar na segunda que eu tenho. Eu não sou assim, eu estou assim. Entendeu? Eu não sou esse merda cagado que tá aqui. Nesse momento eu estou cagado. E se eu tô dizendo que eu estou, é uma situação da qual talvez eu consiga sair. Né? Não é porque eu nasci assim que eu vou morrer assim, né? Segunda coisa. E a segunda coisa é que a própria autoindignação com essa situação te mostra que de fato você pode mais. Porque senão você não estaria indignado. Você estaria ali achando que aquilo é o que você merece. Então a sua própria indignação já é uma força. E aí a segunda coisa que tem a ver com isso é que se você tá numa situação merda que você não gosta, você não tem muito a perder. E ela é o seu melhor palco pro ensaio, para você ser aquilo que você quer ser. Então eu usei essas situações merda pra ensaiar. Fala, bom, já que eu tô aqui, eu não tô gostando, isso aqui é meio lixo mesmo, e eu sei que é temporário, eu vou aproveitar para me tornar a melhor versão que eu quero ser. Então, e pensando até uma atriz, um ator, esse profissional não pisa no palco para ensaiar uma peça ou a fala de um filme tinindo. Aquela pessoa se expõe muito, leva muito esporro do diretor, faz muita besteira, provavelmente se machuca muito nesse processo de encarar o personagem. E é só por causa desse ensaio repetitivo que ela consegue ter uma boa performance e ganhar um Oscar da vida. Então eu encarava esses momentos lixo como um ensaio. E o bacana é que depois que você sai deles, isso obviamente dá um orgulho enorme. Você vai falando, putz, consegui mais essa. E isso te ajuda também a ter uma resiliência pra vida, porque a vida não é só o Oscar. Você vai ter vários momentos lixo na sua carreira, na sua vida pessoal, várias vezes. Não é como se agora eu trabalho na IBM, eu amo meu trabalho, eu amo meu ambiente de trabalho, mas tem dia que o dia é meio ruim, tem dia que as coisas não saem bem. Essas experiências são boas para olhar para esses dias e falar: lembra de quando estava lixo e eu sabia que era temporário, eu encarei aquilo como ensaio. Então, esses foram os meus dois caminhos, assim. Então, para essa pessoa que está hoje meio desenchavida, assim, meio frustrada, às vezes até meio puta, eu poderia dar transmitir essa minha experiência de ter vivido situações não tão desejadas desse jeito. Você sabe que o Leadercast, o assunto aqui é tratar de liderança e de empreendedorismo. Quer dizer, na base dessa nossa conversa aqui, onde você conta a tua história, eu tô querendo fuçar aqui para ver qual foi o momento em que ela falou, não, eu tomo conta disso, e eu não deixo que a circunstância defina o que é que eu vou ser. Eu quero ser a definição dessa circunstância, né? E você vem parar, então, dentro de uma baita de uma empresa gigantesca, onde é uma grande corporação, com milhares de pessoas trabalhando ali. E aí eu quero colocar essa coisa do empreendedorismo, do fazer acontecer. Quer dizer, você não está lá dentro para correr em cima de um trilho, fazer aquilo que está escrito naquilo. Não, você está lá para inventar coisas, ser uma empreendedora dentro de um ambiente que, na teoria, não é um ambiente que gosta muito de gente que sai inventando moda, né? De confusão, né? Exatamente, né? Teu negócio é esse, é criar confusão, né? Eu entendo que para você estar lá e estar gostando tanto, a IBM deve gostar disso. Ela deve gostar, nessa área que você está atuando, de gente que cria confusão, porque eu acho que ela enxergou que dali vão sair as ideias legais, né? Mas como é que você vê essa coisa de você praticar o tal do empreendedorismo sendo funcionária,
com um badgezinho, com o teu nomezinho ali, tendo que cumprir o horário, etc e tal, dentro do ambiente que de certa forma cerceia. Eu diria o seguinte, a maioria absoluta das empresas é bem diferente daquela que você trabalha, tem ali aquela regrinha que você não pode fugir muito dela, né? Como é que você enxerga essa coisa do empreendedorismo no ambiente corporativo? Dentro de uma empresa, né? Eu acho que primeiro, não tem só uma forma de fazer confusão e não são todas as formas de fazer confusão que são bem-vindas. Então eu acho que esse lado de eu gostar muito de diversidade, de cultura, de viajar, me ensinou a me adaptar muito. Então eu sou muito camaleoa, assim, e isso é uma coisa que me ajuda, eu acho, estar no ambiente corporativo, porque eu consigo me adaptar sem deixar de saber quem eu sou. E isso é muito importante, porque no final das contas, você vai para casa no final do dia, e se você não tá sendo você mesmo, isso machuca, não é gostoso, vai amargando, né? Então eu acho que tem esse lado meu de ter essa percepção e essa experiência de me adaptar, mas sem esquecer e sem perder o meu foco e saber quem que eu sou. Você sabe que vai ter que fazer concessões e convive com isso. E o outro lado é saber lidar com risco. Porque quando você trabalha numa empresa desse tamanho, não é como se você pudesse fazer um monte de besteira. Você não pode. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que para você conseguir algumas coisas, você vai ter que fazer uma besteirinha. Ali, de leve. Só como um preço que você paga para conseguir o que você quer. Então, eu acho que essa visão do risco é super importante, porque risco sempre vai ter. Então, você tem que olhar, fazer o seu planejamento de risco e falar quanto risco eu estou disposta a assumir. O que eu tenho a perder se eu fizer a opção A e não a opção B. Então tem esses dois mecanismos. Mas aí tem um lado meu que é engraçado, porque eu sou meio do contra, mas ao mesmo tempo eu gosto de estabilidade. Eu acho que eu preciso do estável para ser do contra. E minha história é assim, eu tive uma família que me deu um super suporte, meus pais são casados até hoje, se amam muito. Então eu sempre tive uma base. Eu acho que é por causa dessa base que eu consegui ser meio porra louca. Então, e isso... Esse foi o lado bom que eu consegui entender por que eu queria ir para o mundo corporativo. Porque, não que isso vá durar para sempre, talvez quando eu tiver 40 anos ou antes ou depois, eu fale, bom, chega, agora eu já sei quem eu sou, eu já consigo viver fora dessa esfera. Mas, para mim, era muito bem-vinda assim, essa sensação de estabilidade, em cima da qual eu pudesse fazer meus planejamentos de risco e as minhas confusões e brincar com inovação e ajudar a empresa a olhar para outros lados. Porque você arranja briga, às vezes as pessoas não vão com a sua cara, porque não é assim tão fácil, né? E eu sou total peixe fora d'água no laboratório, porque eu sou a única pessoa de humanas no laboratório inteiro, então eu trabalho com um monte de engenheiro, cientista da computação, matemático. Então, existe também esse preconceitozinho, exatas e humanas, mas você vai aprendendo a usar aquilo em seu favor e ler as pessoas e dialogar com elas e às vezes comprar briga, mas sabendo qual que é o preço que você vai pagar, sabendo avaliar risco. Então, eu acho que esse ambiente estável de uma corporação dá isso. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é o poder da instituição, que eu via quando eu estava de fora, lá quando eu estava querendo escolher o que eu queria fazer, eu via o sistema como uma ameaça. E conforme eu fui vivendo, eu também aprendi a ver o sistema como um apoio. Acho que viver na Dinamarca me ajudou muito, porque é isso, você tá o tempo todo amparado pelo sistema. Então eu lembro que teve uma vez que foi assim, quando caiu minha ficha disso, eu tava perto do metrô e meu tênis estava desamarrado. E aí chegou uma pessoa, muito educadamente, colocou a mão no meu ombro, eu olhei pra trás... A pessoa olhou pra mim e falou, boa tarde. Eu falei, boa tarde. Ela olhou pro meu pé e apontou e falou, o seu tênis está desamarrado. E eu achei aquilo assim, eu quase chorei de emoção. Eu falava, gente, que país incrível. Que o ser humano vai se dar o trabalho de pôr a mão no meu ombro. Não é que ele me cutucou. Ele pôs a mão no meu ombro e falou que meu tênis estava desamarrado. E eu agradeci, agachei, amarrei meu tênis e fiquei com aquilo pensando. Fiquei uma semana pensando naquela cena. Até que eu fui começar a entender o que aquela cena significava. Deixa eu ver se eu chuto. Vai lá. Eu estava preocupado que você podia cair, machucar, e você ia ser uma despesa a mais que o Estado ia ter que pagar por causa da sua falta de cuidado de não amarrar o tênis. Se você não amarra o tênis, você é um risco à sociedade.
E vou lá. É isso? É. E acontecia assim, você na Dinamarca, você não precisa usar capacete, mas se você não sinaliza que você tá virando à direita, virando à esquerda, que você vai brecar, se você anda na contramão ou se você anda sem a sua luz sinalizadora à noite, você leva multa. Uhum. Então, se você tá andando na Dinamarca de bicicleta e faz qualquer uma dessas besteiras contra as leis, as pessoas vão gritar com você e vão falar, você tem que pôr sua luz. Mas você pode estar sem capacete, porque se você sofre um acidente e morre, ou sei lá, acontece alguma coisa, o problema é seu. Uhum. Ainda que isso também vai gerar um custo para o Estado, mas, enfim, é a sua liberdade como cidadão que vive dentro de um... É o seu livre-arbítrio. Agora, se você está fazendo coisas que podem causar um risco e um acidente pro coletivo, aí o problema já não é seu, o problema é meu, e eu, como cidadão, tenho direito de ir lá e me meter na sua vida e mandar você amarrar seu sapato, mandar você colocar luz na sua bicicleta. Então eu falei, cara, isso é incrível, porque aqui não precisa de polícia, não tem polícia na rua quase. Porque cada pessoa é um vigilante. Exerce o poder que a gente outorgou ao Estado quando a gente fez um contrato social. Uhum. Então, o Leviatã aqui não é o Estado, é todo mundo. Sim. E então, eu achei aquilo incrível. E trabalhar numa empresa também significa isso, porque você vê a força de uma instituição. A IBM, por exemplo, tem uma política super bacana e igualitária em termos de gênero, em termos de sexualidade. Então, na IBM, se você é gay e sofre uma discriminação por um colega seu de trabalho, você é obrigado, você fez um curso, você concordou com as regras da IBM, que você é obrigado a escalar. Então, você é obrigado a falar pro seu gerente, por exemplo. Se o seu gerente ignora, você é obrigado a falar pro seu diretor. E você vai escalando isso até chegar na nossa CEO nos Estados Unidos. Então, o fato de você estar numa cultura assim, eu não vou ser poliana, mentir pra você, falar que as pessoas nunca vão fazer uma piada homofóbica. Óbvio que elas fazem, porque elas são seres humanos, elas moram no Brasil e acontece. Mas você tem a liberdade de poder transformar aquilo numa questão. Então você tem um amparo de uma instituição para poder mudar aquela realidade. E o fato de você, entre aspas, uma pessoa que poderia ser homofóbica se vê obrigada a trabalhar do lado de alguém que é gay, você está trazendo para aquela pessoa uma realidade, quem sabe mudando a forma dela de ver aquilo. E a hora que o filho dela for falar, mãe, eu sou gay, ela vai saber que não é todo esse problema. Primeiro, porque ela tem um colega que é gay e a pessoa é feliz e saudável e tudo bem. Segundo, que ela trabalha numa instituição que não discrimina. Então, a hora que ela não vai mais poder falar pro filho dela, olha, filho, eu sou contra você ser gay porque os gays são discriminados, ou porque, na verdade, é o preconceito dela. Então, o poder da instituição, ele tem esses dois lados, né? Então, tá dentro e você aprender a dialogar com isso e usar esse poder transformacional, ainda mais de empresas inovadoras como a IBM, isso para mim é uma coisa que me motiva, que me alegra, porque eu gosto desse desafio de poder fazer essa política do dia a dia. Então eu não... Legal. Muito bom. Aqui dá pra... Você abriu umas alas aí que se eu começar a falar aqui, nós vamos embora até depois da manhã aqui. Essa história toda da instituição, do Estado, etc e tal, isso é fascinante, né? Se alguém quiser falar com você e dizer assim, adorei sua entrevista, que legal, onde é que ela deixou uma mensagem? Facebook? Facebook, pode ser. Meu Facebook é Fernanda Antonioli. O meu Instagram é Migrâncias. E o meu Twitter também é @migrâncias. E também meu e-mail, pode mandar e-mail, que é fdefernandalaa@br.ibm.com. Legal. Gostou? Adorei, Luciano. É bom, né? Um papinho Gostei legal. muito obrigado papo. por você ter vindo aqui. Quando a gente tiver a chance, nós vamos falar um pouquinho mais. Eu quero explorar esse lado da antropóloga agora, mas é numa outra oportunidade, tá bom? Qualquer parceria, bate-papo será bem-vinda, adorei. Beijo. Beijo. Você ouviu o Leadercast, mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br. Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa.
E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 89 8114. O Leadercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br. E o Leadercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.